Muito bem, eu vou começar a projetar a tela aqui do computador. Hoje nós vamos de fato começar a adentrar a matemática financeira propriamente dita, né? Lá no início dos estudos, eu acho que no primeiro dia de aula, eu já dizia para vocês que matemática financeira restringe-se a dois assuntos: juros e descontos, né? Ou você tem um acréscimo ou você tem um decréscimo num determinado capital, num determinado valor em dinheiro que você está negociando ou a negociar. Então, hoje nós vamos começar o estudo da matemática financeira propriamente dita, porque o que nós vimos até agora, porcentagem, descontos e acréscimos sucessivos, tudo isso, né, regra de 3, razão, proporção, tudo isso são assuntos que são subjacentes, né? Eles são necessários para a compreensão de matemática financeira. Inclusive, após essa aula, né, de juros simples, a nossa próxima aula será uma revisão de alguns assuntos de base que nós vamos precisar para juros compostos. Nós vamos precisar revisar potências, radicais, equações exponenciais e logaritmos. Então, numa aula só a gente vai revisar tudo isso, talvez de hoje a 15 dias, né? Para a gente estudar juros compostos e de certa forma aí a gente encerra, né, digamos assim, o estudo de matemática financeira. Mas hoje nós vamos ver juros simples. Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá tudo tranquilo. Matemática financeira, aula 3. Né? Como vocês podem ver aqui, nós estamos no nosso terceiro assunto relativo à matemática financeira. E muito prazer, meu nome é o professor Plácio Bezerra. E vamos começar. Então vamos para o conceito de juro. Alguém poderia me dar uma definição do que é juro? Do que entende por juro? Antes da gente começar a ver o conceito mesmo, o conceito formal. Ninguém? Vamos lá, aqueles falastrões aí que gostam de abrir o microfone. O que você entende por juro? Claro que você já viu isso aí no seu dia a dia, né? Falar sobre juro, pagar juro, emprestar dinheiro a juro. Então o que você entende por juro? Vamos, Cailano, deixa de ser gaiata. Diz logo aí. Tu tá doida para abrir o microfone e dizer o que é que tu pensa? Pode falar qualquer coisa que vier à cabeça, só para a gente abrir o tema. Porque aí eu parto do seu gancho e começo. Ninguém? Cara, vocês estão com sono, né? Então vamos lá para o conceito, né? Ó. Juro é um valor cobrado em cima de outro valor. Perfeito, Tainá. Se a gente puder resumir, né, de uma forma bem sintética, você foi direto ao ponto, né? Você foi no ponto G mesmo. Juro é isso aí, né? Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro, pelo uso do dinheiro, pelo trabalhar com o dinheiro, né? Até determinado momento da história da humanidade, as relações comerciais elas existiam a partir de um processo chamado de escambo. Quem sabe o que significa essa palavra? Estou aí ajudando aí para as redações de vocês do Tudo que Enem. troca. Isso, muito bem. Tem alguém que gosta de trocar aí? Pois é, era a troca, né, de um objeto por outro objeto, né? Então eu era um produtor de arroz, você era um produtor de feijão. Eu pego o meu excedente de arroz e vou permutar, né, com você que tem o excedente de feijão. E aí eu tenho arroz e feijão e você também, né? E aí nós temos as duas coisas. Então esse processo de troca de mercadorias, né, era chamado de escambo. A partir de um determinado momento da história da humanidade, né, aparece aí o uso do dinheiro, né, a instituição da moeda. A partir da instituição da moeda, o processo de comercialização difundido aí pelos árabes. Quem já leu aí O Homem que Calculava, de Malbataan?
Ninguém? Ninguém? Que vergonha, né? O livro mais importante da história da matemática no Brasil, o aluno do terceiro ano ainda não ter lido. Pois olha, pessoal, está disponível na internet, free, gratuito. É uma novelinha, o livro é uma novela, ótimo, delicioso. Eu já li umas 5 vezes, minha filha está terminando de ler agora a segunda vez. O Homem que Calculava, de Malba Tarran. Pode botar na internet, O Homem que Calculava, PDF, que ele está disponível para você baixar, né? Então os árabes difundiram, né, as relações comerciais no mundo, exímios comerciantes como eram, e aí com isso a troca de objeto por objeto foi substituído pelo uso da moeda, né, pelo uso no caso do cobre, da prata, do ouro, do papel, como sendo algo que substituiria aquele valor. Muito bem, a Feira de Ciências, nós fizemos realmente, eu que encabecei esse projeto, né, com Cícera Maria, uma sala sobre o livro Homem Calculava. Oi? Os árabes que criaram os números como nós conhecemos. Não, foram os hindus. Foram os hindus. Quem criou o sistema numérico que nós utilizamos no Brasil foram os hindus. Inclusive o nome do nosso sistema numérico é hindu-arábico. Por que hindu-arábico? Porque os hindus criaram, né, e os árabes difundiram, tá? Um dos matemáticos mais antigos, hindu, que trabalhou esses números que eu tenho conhecimento, é o Al-Khawarizmi. Daí a gente utilizar o termo algarismo, né, uma relação ao nome dele, isso aí é etimologia da palavra. Muito bem, mas isso é a chamada cultura inútil, né? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. É expresso como um percentual sobre o valor emprestado e pode ser calculado de duas formas, de forma simples ou de forma composta, né? Então nós temos dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. Esse conceito de juro também vale para desconto. Nós também temos desconto simples e descontos compostos. A diferença do juro é acrescendo, o desconto é decrescendo, né? Como nós vimos lá no conceito de acréscimos e descontos sucessivos, né? Que vocês viram na aula passada. Espero que todos tenham assistido a aula. Essa aula é só com o terceiro A, né? A aula de matemática 2 só junta A e B quando é a eletiva. E a eletiva é específica do Enem, né? Então essa aula é só com os alunos do terceiro A. Muito bem, então vamos lá. Traduzindo, pegando aí o que nossa colega Tainá disse lá no começo. O juro é um aluguel, né? É um aluguel que se paga pelo dinheiro. Então, eu alugo uma casa a alguém, eu alugo um carro a alguém. O que é que acontece? Eu fico com aquela casa ou com aquele carro durante um determinado período de tempo. Depois daquele período de tempo, eu devolvo o bem, eu devolvo o carro ou a casa e devolvo o aluguel e entrego e pago o aluguel, né? O aluguel sobre aquele bem. A mesma coisa acontece com o vil metal, a mesma coisa acontece com o dinheiro. Então, o dinheiro, nesse caso, o capital, né? O capital é o bem, o capital, o principal, o valor principal, depende do matemático. Daqui a pouco a gente vai falar sobre denominação. Então, o capital, o principal, é o bem. Então, eu empresto R$100 a Vanildo. Vanildo, tu quer R$100 emprestado? Tá aqui na mão. Então, eu empresto R$100 a Vanildo. Aí eu digo, Vanildo, agora tu vai me pagar esses R$100 daqui a 5 meses, com uma taxazinha módica aí sei lá, 5% ao mês. Aí daqui a 5 meses, Vanildo vai me devolver os R$100. Os R$100 nesse caso é o bem, é o capital, é o principal. E ele vai me devolver esses 5% calculados sobre esse bem, que seria o nosso fatídico aluguel aqui, né? O juro, né? O aluguel é o juro que se paga sobre o dinheiro. Alguma dúvida aí? Não. Não, né? Claro que não. Uma coisa tão simples. Então, juro simples, como o próprio nome já diz, é simples, né? Tudo que é simples, é simples. Então, vamos direto ao ponto. Ó. Juro simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial. Então, no caso de juros simples, guardem esse termo aqui, pessoal. Ó.
que eu estou circulando. Anotem aí no livro de vocês, presta atenção. O juro simples é o juro calculado apenas sobre o valor inicial, apenas sobre o capital, apenas sobre o principal de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, ok? Então, no caso do juro composto é diferente. Não se preocupem que lá na frente nós vamos ver juro composto. Depois dessa aula eu vou o quê? Eu não vi aí o comentário não, parecia uma gracinha, eu adoro as gracinhas. Depois dessa aula já vou poder virar agiota. Cuidado, Vanildo, a agiotagem é crime, viu? Mas vamos lá, porque você não paga imposto ao governo. Então, todo ganho, né, tem que ser pago um imposto ao governo, INSS, né? Então, se você faz uma coisa pessoal com um amigo, você não está pagando imposto ao governo, então você está cometendo um crime. Para o entendimento dos juros, para o entendimento de matemática financeira, nós vamos precisar compreender esses termos aqui, pessoal. Ó, taxa é tempo, juro, capital e montante. Esses termos eles são essenciais, né, para o entendimento de matemática financeira. Primeiro, a taxa. A taxa é o percentual calculado, né? Então, toda vida você vê esse pauzinho com duas bolas aqui, você já sabe que se trata de taxa. A taxa normalmente é representada pela letra I, né? Mas alguns matemáticos utilizam a letra R como taxa. Então, se você encontrar numa questão do Enem a taxa expressa pela variável R, não se assuste. O tempo é o tempo, né? Dias, meses, anos. O tempo normalmente é representado pela letra T, mas alguns matemáticos utilizam a letra N de Nair, como tempo, tá? O juro é sempre pela letra J, nunca vi outro matemático utilizar outra letra para juro. E o capital é representado pela letra C, mas alguns autores utilizam a letra P de principal, tá? E montante é sempre com a letra M. Nunca vi nenhum autor trabalhar montante com outra variável, né? Então, o capital é o valor que você pega no início, né? Antes de ou empresta, né? No início. O juro é a sobretaxa, né? Aquele valor que você vai receber agregado ao capital ou que você vai pagar agregado ao capital após o tempo estabelecido. O tempo é o tempo, né? Tempo. Então, o tempo é meses, anos, dias, semanas, semestres, trimestres, quadrimestres. Muito cuidado, né? Com essas denominações. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Bimestre, 2 meses. Semestre, 6 meses, né? Ano, enfim, década. E o I é a taxa. Uma coisa que vocês precisam prestar atenção é a vinculação da taxa ao tempo. Muito cuidado. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses, certo? Se a taxa está ao dia, o tempo tem que estar em dias, e assim sucessivamente. Então vamos lá. O cara emprestou um valor, a taxa de 3% ao mês durante um ano. Ora, se é 3% ao mês, se é 3% AM durante um ano, então você vai pegar o ano aqui e vai converter em meses. Um ano em meses são 12 meses. Então, muito cuidado com isso. Normalmente, matemática financeira é um assunto muito fácil de entender. Alguns alunos, a maioria dos alunos adoram, não tem dúvida nenhuma. Mas boa parte deles se lasca nisso aí, né? Pega a unidade do jeito que está lá na questão e já joga na equação achando que vai encontrar a resposta. E aí muitas vezes um detalhe como esse, que é a unidade, né, tem que estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa de 0,3% ao dia durante 2 meses, aí você vai utilizar 60 dias. Outra coisa, em matemática financeira, um ano só tem 360 dias, certo? Um ano só tem 360 dias. E cada mês só tem 30 dias. Não esqueça disso. Em matemática financeira,
Um ano só tem 360 dias. E um mês só tem 30 dias. A não ser que a própria questão especifique. Levando-se em consideração que o mês de maio tem 31 dias. Aí sim. Mas se na questão não estabelecer que se trata daquele mês, ou sabendo-se que é o mês de fevereiro, não sendo bissexto, só tem 28 dias. Então, se não tiver dessa forma, se não tiver especificado na questão, o ano tem 360 dias e o mês tem obrigatoriamente 30 dias. Alguma dúvida até aí? Alguém vivo? Eu tô vivo. Mas não tem muita coisa. Isso, sem especificar, até fevereiro tem 30 dias. São 12 meses de 30 dias, portanto 360 dias no ano. Ok, Pedro Henrique? Seguindo minha vida. Então, juros simples. Vamos logo para uma situação hipotética aí, para a gente entender o conceito de juros simples. Ó. Tomei R$1.000 emprestado a um amigo, prometendo pagar a quantia no prazo de 5 meses, a uma taxa de juro de 3% ao mês. Ora, se foi R$1.000, a taxa de 5%, aliás, a taxa de 3% ao mês, no primeiro mês eu vou ter R$1.000 vezes 5%, portanto R$50 de juro. No segundo mês, do mesmo jeito, eu tenho mais R$1.000 vezes 5%. Portanto, R$50 de novo. Ó. Ou seja, observe que no cálculo do juros simples, você vai estabelecer o valor sobre o primeiro rapaz aqui, sobre o capital. Não esqueça disso. Lá na frente, quando a gente estudar juros compostos, eu quero que vocês retomem essa aula de juros simples, para vocês poderem entender o sistema de capitalização no caso de juros compostos. Então não durmam, por favor. No terceiro mês, mais R$1.000 vezes 5%, portanto R$50 no terceiro mês. No quarto mês, novamente R$1.000 a 5%, R$50 de novo. No quinto mês, de novo, R$1.000 a 5%, portanto R$50. Observe como o período foi de 5 meses, né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o juro vai ser 50 vezes 5 meses. Portanto, 2.500, aliás, desculpe, R$250, né? Perdão, foi um erro de digitação aqui. Deixa eu apagar esse zerinho aqui, que ele não tem nada a ver com a história. 5 vezes 50, 250. Portanto, 50 vezes 5, R$250, né? A gente corrige a aula 50 vezes e ainda fica uma falhazinha. Nesse caso, pessoal, o que foi que eu fiz? Oi, pode falar. Mas ali não fala que a taxa de juro é 3% ao mês? Por que ali no gráfico baixo está assim? De novo, foi erro de novo de digitação. 3%, tem razão. 3%. Isso é na hora da organização. A idade também já tem 44 anos, né? Entendo, acontece. Pois é. Então 3% vai dar 30, né? Só vamos mudar aqui os valores. Muito bem, meu garoto. Então 30, né? 30 e 30. E aí você vai ter 30 vezes 5, portanto 150, né? Isso, muito bem. R$150. Ótimo. Perdão aí, pessoal, pelo erro de digitação. Então, R$30 vezes 5, R$150. Então, observe o que nós fizemos aqui, pessoal. Nós pegamos o valor, né, os R$1.000, multiplicamos por 3, 5 vezes, ó. Porque o período era de 5 meses. Então, o que foi que você fez aqui? Você pegou o capital, que era R$1.000, multiplicou pela taxa, que era 3, e depois multiplicou pelo tempo, que era 5. E aí nós encontramos a equação do juros simples, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó. Então você tem aqui, para o estudo do juro, você tem J, que é juro, C, que é capital, o I, que é a taxa, e o T, que é o tempo.
Então você tem J igual a CIT, C vezes I vezes T. Tem uma outra variação dessa equação que é CIT sobre 100. Você já pode ter visto isso aí em algum lugar. Isso aqui é quando você vai utilizar a taxa na forma de fração. Lembre-se, eu disse a vocês, a taxa usando o pauzinho com duas bolas, né, não serve para nada, só serve mesmo para propaganda. Para o estudo, né, para fazer conta, para os cálculos, você precisa utilizar ou a taxa na forma centesimal, de razão centesimal, ou a taxa na forma decimal, portanto unitária, né? Então, é uma escolha. O tanto dá certo você fazer assim, utilizando como razão centesimal. No caso aqui você vai usar, se fosse a taxa anterior, né? 3%, portanto 3 sobre 100. Daí o 100 já está embaixo aqui da divisão, né? Ou você utilizar dessa forma aqui. E para isso você vai utilizar a taxa na forma unitária. 3% é 0,03, né? Ó, dividindo-se 3 por 100, eu vou ter duas casas decimais. 0,03. Tá certo? E o montante... Deixa eu ver se eu entendi. Essa primeira conta você tem que usar na forma decimal, né? Decimal. E na outra você pode usar o 3 normal mesmo. Na outra você vai utilizar na forma fracionária. Agora, a sugestão que eu dou a vocês é da gente migrar para essa aqui. Para a gente trabalhar na forma decimal. Porque para o estudo dos juros compostos, a taxa na forma decimal é mais fácil de compreender. Tem como fazer juro composto também com a taxa na forma centesimal, de razão centesimal, de fração. Mas fica um pouco mais complicado. Então, vamos nos acostumar a usar esse tipo de equação aqui, ó, que inclusive é a que o autor nos sugere. Se vocês olharem no livro de vocês aí, na página... Eu estou com o livro aqui... Me ajuda, Senhor, para eu encontrar. Pronto. Na página 22 e 23 aí do livro de vocês, vocês vão ver que o nosso autor ele vai utilizar a taxa na forma unitária, né? Na forma de decimal, tá bom? Porque já ajuda no estudo dos juros compostos lá na frente. E montante? Montante é capital mais juro. Vamos brincar com álgebra aqui um pouco. Ó, montante é capital mais juro. Então eu posso dizer que M, que é o montante, ó, tá bem aqui, ó, M é igual a C, que é o capital, mais J. Montante é igual a capital mais juro, certo? Aí me diz uma coisa, juro, ó, não é CIT? Então eu posso pegar esse J aqui, ó, e substituir por CIT, ó. Então aí eu tenho M é igual a C mais CIT, que é a substituição. CIT aqui está no lugar de J, porque J é CIT. Observe que eu tenho aqui o C aqui e aqui, né? Ó. Vocês lembram lá de polinômios que vocês viram lá no 8º ano do ensino fundamental? Fatoração pela colocação do fator comum em evidência, né? Você tem o C aqui, que é um fator comum a esse binômio aqui, ó. Ele está no primeiro termo do binômio e ele está no segundo termo do binômio, né? E aí, colocando esse fator em evidência, lá vocês viram também, sabe onde? Lá na 4ª série, 5º ano do ensino fundamental, né? Propriedade distributiva da multiplicação, né? O produto de uma adição, o produto de uma subtração, o fator é distribuído entre as parcelas da adição e da subtração. Então, vocês viram isso aí muitas vezes na vida de vocês. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse C aqui, ó, e colocar em evidência. Eu coloco ele na frente do parênteses aqui, ó. E aí eu tenho, ó, C dividido por C dá 1, ó. E CIT dividido para C, eu corto C por C e sobra só o IT, ó. Todo mundo entendeu? Bom, estou vendo silêncio, significa dizer que entenderam. Então, nós encontramos aí... Oi? O que significa montante? Não entendi. O que significa montante? Montante é capital mais juro. Tá bem aqui, ó. Montante é capital mais o juro. Vamos lá. Eu emprestei R$100 a você. A 5%. R$100 dá R$5. Depois que você for me pagar, você vai me pagar os 100 mais os 5. 100 mais 5, 105. Isso aí é o montante. O 100 é o capital, o 5 é o juro e a junção do capital com o juro é o montante.
Ok? Ok? Ok. Beleza. Muito bem. Então aí nós temos uma outra equação, ó, que é a equação do montante. Ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, para o estudo do juro simples, nós vamos utilizar basicamente essas duas equações. A equação do juro, J é igual a CIT, e a equação do montante, M é igual a C, que multiplica 1 mais IT. Ok? Agora vamos para os probleminhas, né? Ó. Sérgio aplicou 12 mil reais no sistema de juros simples e após 10 meses retirou o montante. Observe que ele fala montante aqui, ó. Ele não falou montante? Então, obviamente, nós vamos utilizar a equação do Montante. Isso, meu garoto sexy. É isso mesmo. Então, se Sérgio aplicou 12 mil reais no sistema de juros simples e após 10 meses retirou o montante de 12.900 reais, significa dizer que eu vou utilizar a equação do montante. Qual foi a taxa mensal? Olha, eu vou calcular a taxa. Nesse caso, ele está procurando o izinho da equação. Qual foi a taxa mensal de juro que rendeu o investimento de Sérgio? Gente, eu uso um procedimento que eu considero assim o mais legal para calcular matemática financeira. Se vocês seguirem esse passo a passo, vocês não terão problema. Primeira coisa, anotar a equação. Ah, professor, eu não já posso ir direto substituindo? Pode, garoto. A vida é sua, seja bem feliz. Você quer casar, você quer comprar uma bicicleta, você quer virar um avatar. Você escolhe o sentido da sua vida. Eu estou dando uma sugestão. Se você quer memorizar a equação, anote a equação cada vez que você for resolver a questão. Então, M é igual a C, que multiplica 1 mais IT. Isso aí é a equação do montante. Eu estou usando essa equação porque o problema, né, fala em montante. E aí eu vou anotar os dados do problema. Eu tenho M, C, I e T. Né? Lembre-se que para o estudo de equações, eu preciso deixar apenas uma dessas variáveis sozinha. É impossível resolver uma equação se tivermos mais de uma variável. Para eu resolver uma equação que tenha mais de uma variável, eu preciso de... Vale uma trufa de chocolate. Para eu resolver uma equação que tenha mais de uma variáveis, eu preciso de... É separado? Tipo, Não. Se a equação tiver mais de uma variável, ninguém se manifestou, significa dizer que vocês não lembram, né? Não estou falando de substituição, estou dizendo que eu só tenho as variáveis. Obrigado, Pedro Henrique, um abraço para você também. Então, eu preciso de outra ou outras equações, é o que nós chamamos de sistema de equações, né? Um abraço para Jonas. Sistema de equações, ou lá no segundo ano do ensino médio, vocês chamaram, sabe de quê? Como é, meu Deus do céu? Matriz, sistemas lineares. Lembra os sistemas lineares? Quem lembra? Vocês viram matrizes, depois vocês viram determinantes e depois vocês viram sistemas lineares. Muito bem, Kailane. Então, se eu tenho duas variáveis, eu vou precisar de duas equações. Se eu tenho três variáveis, eu vou precisar de três equações. E assim sucessivamente. Mas para eu resolver uma equação solitária, né, eu preciso que ela tenha apenas uma equação. Então, nesse caso, lembre-se, o capital é 12 mil. O problema está dizendo aqui, ó, Sérgio aplicou 12 mil. Então, o valor inicial era 12 mil, capital. O tempo, 10 meses. Ó. Então, está aqui, ó, após 10 meses. Retirou o montante de 12.900. Então, M de montante é 12.900. Observe aqui. Ó. Então, a única coisa que nós vamos calcular, que nós não temos, é o I, né? Ó, é a taxa. Né? É o único valor que nós não temos na equação para substituir.
Substituindo isso na equação, eu vou colocar 12.900 no lugar de M, 1.200 no lugar de C e 10 no lugar de T. Isso aqui vocês sabem fazer como ninguém, né? Ó. E aí, I vezes 10 aqui, ó, é 10I, né? Ó. E aqui eu aplico a distributiva da multiplicação, né? Ó. 1.200 vezes 1, 1.200. 1.200 vezes 10 vai dar 12.000 vezes 1, 12.000. E 12.000 vezes 10, 120.000i, né? Colocando a equação em ordem aqui, porque eu vou isolar a variável, eu vou ter 12.000i é igual a 12.900 menos 12.000. E aí eu tenho 120.000i igual a 900, tá? E aí você tem i igual a 900 dividido por 120.000. E aí é só fazer a continha, né? 900 dividido por 120.000. Vamos fazer essa conta aqui para a gente relembrar a divisão. Grandona assim, ó. 900 eu boto bem longe aqui, ó, a chave da divisão. E aí eu boto 120.000, né? Ó, 120.000. 20.000, pronto. Eu posso dividir 900 por 120.000? Não, acrescenta 0, 0, aqui, ó. Eu posso dividir 9.000 por 120.000? Não, aí 0 e 0 de novo, né? Ó. Eu posso dividir 90.000 por 120.000? Não, acrescenta 0 e 0 de novo aqui, ó. Agora é que eu começo a divisão, né? Ó. Aí eu cancelo 4 0 daqui, por 4 0 daqui, cabe um 7. 7 vezes 12 dá 84. 84 para 90, 6. 60, cabe 5. 5 vezes 12, 60. 60 menos 60, morreu Maria Preá, né? Ó. Então, 900 dividido por 120.000 vai dar 0,0075, né? Deixa eu apagar isso aqui para limpar a tela, né? Ó. Então, apagando, tal. Isso vai dar 0,0075, ó. 0,0075 é o que em porcentagem? Lembre-se, isso aqui está na forma unitária, né? Para eu transformar em porcentagem, essa vírgula, ela vai se deslocar 2 casas no sentido da direita aqui, ó. E aí eu tenho a taxa de 0,75%, né? Ó. A pergunta é, qual foi a taxa mensal de juros? A taxa mensal foi de 0,75. Se ele dissesse assim, qual foi a taxa anual? Aí você ia multiplicar isso aqui por 12. Se ele dissesse qual foi a taxa diária? Aí você ia dividir isso aqui por 30. E assim sucessivamente. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Beleza. Vamos para a próxima. Ó, qual o prazo necessário para que um capital de R$450 dobre de valor a juros simples de 1% ao mês? Ora, ele quer que a gente calcule o capital. Nesse caso eu não tenho C, né? Eu vou calcular o C. Ele quer que 450 dobre de valor. Se 450 vai dobrar de valor, 450 vai virar 900, não é assim? É? O dobro de 450 é 900, né? Então, o capital, como eu disse aqui, é 450, ó. O juro, a taxa é 1%. 900 aqui, pessoal, é o quê? Eu perguntei o seguinte, se 450 é capital, 450 é capital, travou o quê? A tela ou é minha voz? Sua voz e a tela, travou tudo. Mas já voltou ou tá normal? Tá, Oi? Voltou, né? Pronto, beleza. Isso é problema da internet. Então vamos lá, eu perguntei o seguinte, 450 é capital. 1% é taxa. Eu disse que quando tem um pauzinho com 2 bolas é taxa. 900 nesse caso aqui, gente, é juro ou é montante?
Montante. Muito bem, Pedro Henrique. 900 é montante. Então, eu vou utilizar a equação do montante. Montante é igual a capital, multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Olha os dados aqui, ó. Capital, 450. Taxa, 1%. 1% na forma unitária é 0,01, né? Lembre-se, isso aqui não serve para nada. Isso aqui só serve para a Mundinha fazer propaganda lá da Perfumania, né? Eu vou utilizar na forma unitária ou na forma de razão centesimal. Nesse caso aqui, forma unitária. 1% e o montante 900. É só substituir na equação de novo. Ó. 900 é igual a 450, que multiplica 1 mais 0,01t. Ó. E aí, fazendo a distributiva aqui, ó, 450 vezes 1, 450. 450 vezes 0,01t dá 4,5t. Seguindo a minha vida, colocando em ordem, isolando t, eu tenho 4,5t igual a 900 menos 450. 4,5t igual a 450. T igual a 450 dividido por 4,5. T igual a 100. Né, ó? Eu não vou, precisa fazer essas contas aqui? Não, né? Todo mundo sabe fazer conta de dividir, né? Ó. 450 dividido por 4,5, você vai acrescentar casas no dividendo, né? No caso, uma casa no dividendo, você vai ter 4.500 dividido por 45, né? Portanto, 45 por 45 dá 1, seguido de 2 zeros. O tempo vai ser 100 meses. Observe que a taxa está ao mês aqui, ó. E o tempo está 100 meses, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos lá, gente. Nós estamos chegando ao final da nossa aula lá. Então, vamos lá para a última questão. Ó. Essa aqui nós vamos brincar um pouquinho com álgebra, tá? Com álgebra. Observe que ela tem poucos dados, essa questão. Ó. Para o cliente que atrasa o pagamento da fatura mensal, uma companhia de abastecimento de água cobra multa diária de 0,4% sobre o valor da fatura do mês. O fornecimento de água é interrompido quando o valor da multa torna-se maior que 20% do valor da fatura sobre o qual incide a multa. Então, eu tenho a CAGES aqui que me fornece água. E aí, ela cobra uma taxa quando eu atraso o pagamento. Agora, se essa taxa superar 20% o valor do pagamento, tipo, a conta era de R$40. Aí, se a taxa, 2 vezes 4, 8, né? Se a taxa superar R$8, aí a CAGES vem aqui em casa e corta, né? E corta a minha água. Aí vai dizer assim, ó, considerando um mês com 30 dias, determine o número de meses e de dias de atraso até que a companhia faça o corte do fornecimento de água por falta de pagamento. Então lembre-se, ó, o que é que ele disse aqui? Nesse caso não fala em montante, né? Ó, não fala em montante, então você vai utilizar a equação do juro. Ele disse que se o juro, se a taxa, né, ó, superar 20% do capital, 20% de C, aí ele corta. Então, lembre-se, o juro não pode ser maior que 0,2C. Ficou claro isso? 20% é 0,2. Não pode superar 20% do capital. Ah, muito bem, então entenderam. Então, o juro não pode ser maior do que 0,2C. Se for maior que 0,2C, é cortada a água. E a taxa é 0,4%. 0,4% na forma unitária, né? Você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, vai dar 0,04. Bom, substituindo isso aqui na equação, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que juro não pode ser maior que 0,2C. Então, juro não é CIT. Juro não é CIT. Então, eu digo que CIT não pode ser maior, né? Ó, não pode ser maior que 0,2C. Ó. Juro é CIT. J é CIT. Então, eu troquei J por CIT. Não pode ser maior, tem que ser inferior a 0,2C. Ora, a taxa é 0,04. Substituindo aqui, você vai ter, ó,
C vezes 0,004, que é o I, vezes T. Se for maior que 0,2C, vai haver interrupção do fornecimento de água, né? Agora, gente, o que é que ele quer que a gente calcule, né? Ó, determine o número de meses e dias. O número de meses e dias. Então, ele quer que a gente calcule o tempo. Ó. Então, eu vou isolar o T, né? Ó. Isolar o T aqui é só mandar esse pessoal aqui para o segundo membro aqui, ó, dividindo esse aqui, né? Ó. Então, T vai ser igual a 0,2C dividido por 0,004C. Ora, eu corto C por C aqui, né? Ó, e fica só 0,2 dividido por 0,004. 0,2 dividido por 0,004, né? Ó, 0,004 significa dizer que para eu, né, cortar as vírgulas aqui, eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui no dividendo para equilibrar a quantidade de casas decimais. Ó. Então é a mesma coisa que 200 dividido por 4. 200 dividido por 4, né? Ó. 5 vezes 4 dá 20, né? Ó. E esse zero vem para cá, né? Ó. Ou seja, o tempo tem que ser inferior a 50 dias, né? Ele diz que quer em meses e dias. 50 dias vai dar, no caso, um mês, né? 1 mês e 20 dias. Alguma dúvida aí, pessoal? Gente, não, né? Pronto, então esse era o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou disponibilizar esse material, essa gravação, né, no grupo de vocês.